Agora você que está em casa, preste bem atenção nesse dado. Cerca de 60% da população de Maceió tem obesidade. Segundo o Ministério da Saúde, esse dado existe. Já pensou um parente seu, passando por um descaso como esse, morrer por falta de um simples equipamento? Tomando esse caso de São Paulo como exemplo, a gente vai entender agora alguns direitos das pessoas com obesidade. A repórter Beatriz Lacerda está com a gente ao vivo com um advogado especialista no direito da saúde para explicar, inclusive, porque assim, não dá para fechar os olhos no que aconteceu nesse caso, terrível, essa fatalidade, que poderia ter sido evitada, se ele pudesse ter recebido o atendimento médico. Ele já estava na porta do hospital. E aí, a gente quer saber os direitos também de quem é obeso, ou seja, tem um peso maior, que não pode ter a negação do atendimento, E aí vamos saber, esses casos estão sendo desrespeitados? Existem casos também aqui em Alagoas, Bia? Olha, aqui em Alagoas ainda não há nenhum caso conhecido de desrespeito à pessoa com obesidade nesse sentido, de ter tido um problema no atendimento. A gente não tem histórico. Inclusive, eu estou aqui ao lado do advogado, que é especialista em direito da saúde, que não tem até agora notícia de um caso parecido com esse, tão triste, que ocorreu em São Paulo. O paciente não conseguiu atendimento médico porque não havia uma maca apropriada, especial para aquela pessoa com 190 quilos, que acabou morrendo na porta do hospital, sem o devido atendimento médico. A gente vai conversar agora aqui com o doutor Juliano Domingues sobre outros desrespeitos às pessoas com obesidade. Perdão, Juliano Pessoa. Sobre outros desrespeitos à pessoa com obesidade aqui no Brasil. Existe muita discriminação, para começar, doutor Juliano? Além da falta de respeito, que também pode ser na seara do consumidor, no âmbito da saúde, como aconteceu. Então, eu queria que o senhor começasse relatando quais são esses principais desrespeitos à pessoa com obesidade hoje. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Edson, no estúdio, quem nos assiste. De fato, como você mencionou, são inúmeras situações que as pessoas suportam no dia a dia na nossa sociedade, inclusive com profissionais até da saúde. Nós tivemos essa semana, para vocês terem uma ideia, noticiado um fato de uma senhora que foi fazer um exame para renovar a sua habilitação, e o profissional que recebeu disse que iria renovar por um período X, porque seria prazo suficiente para ela resolver aquele problema dela, ou seja, ela se referindo à questão da obesidade, e vindo de um profissional da área. Então, são situações como essas, infelizmente, que chegou até a se utilizar hoje nacionalmente o termo gordofobia, que engloba aí várias e várias situações que as pessoas suportam no dia a dia na nossa sociedade. E vale ressaltar que a obesidade é uma doença multifatorial, reconhecida, inclusive, e essas pessoas precisam de acolhimento, de assistência médica adequada, de assistência multidisciplinar adequada. São pessoas que necessitam de vários tratamentos em conjunto, Não é só o foco em perder peso, mas também em reduzir várias outras taxas ao mesmo tempo. Então, são pessoas que necessitam de cirurgias bariátricas, muitas vezes, cirurgias reparadoras, e encontram aí, nesse caminhar, inúmeras barreiras para poder fazer valer os seus direitos. O senhor comentava há pouco de um caso, por exemplo, de uma senhora que subiu no coletivo, não conseguiu passar pela catraca, pediu para que o motorista abrisse a porta traseira e ele se recusou. Mesmo com ela pagando a passagem, ele não quis que ela acessasse o coletivo pela porta traseira. Exato, ela estava com seu irmão menor, então naturalmente ela queria acompanhá-lo durante todo o percurso da viagem. E tanto o cobrador da empresa como o motorista não autorizaram que ela fizesse isso. Ela teve que ir na parte dianteira e o menor foi sozinho na parte traseira do ônibus. E, além disso, eles ficaram desdenhando da situação, da condição daquela senhora, justamente por conta do seu peso corporal. Ela demandou judicialmente essa empresa e foi devidamente reparada no Poder Judiciário com indenização de reparação por conta dos prejuízos ali, pelos danos morais que ela suportou daquela situação e aquele vexame ali na frente de todos. Então, ou seja, são inúmeras situações como essa que acontecem, Beatriz, de fato, no dia a dia, e é importante que a sociedade respeite essas pessoas, É uma questão de doença, de saúde, e o Estado, bem como as instituições de saúde privadas, devem acolher e assistir essas pessoas de forma adequada, como determina a nossa Constituição Federal, que versa muito clara que a saúde é um direito de todos, Além de resguardar a imagem, a honra de todo e qualquer cidadão. Então, essas pessoas não podem, em hipótese alguma, ficarem suportando situações de preconceito, de discriminação, sem qualquer
possibilidade de se defender. Então é importante que eles resguardem seus direitos. Esse caso trágico lá em São Paulo, né, a morte desse jovem de 25 anos por falta de uma maca, deve servir de exemplo, né, para todo o Brasil, hospitais públicos e particulares que tenham esse aparato, essa infraestrutura hospitalar em um caso como esse, de necessidade, né? Essa mãe que perdeu o filho de maneira trágica, né, aos olhos dela, apesar do desespero, ela pedia ajuda para que alguém socorresse o filho e o socorro não passou da porta do hospital. O que cabe judicialmente falando agora para essa família? Olha só, ela poderá mover todo o arcabouço jurídico aí em favor dela, né, do seu filho. Porque, veja, a polícia já abriu, inclusive, inquérito policial para investigar essas pessoas, não só a instituição, bem como os profissionais, nesse caso concreto, poderão, inclusive, até responder por omissão de socorro, né? Então, assim, é um caso muito grave, o paciente veio a óbito na porta da instituição hospitalar, sem ser assistido de maneira alguma, né? Então, ou seja, a omissão, existe um indício, vamos dizer assim, no mínimo, de uma omissão clara, mas é importante que a gente aguarde o desfecho da investigação policial para ver o que é que se vai comprovar. Havendo comprovação, Beatriz, é extremamente cabível que essa mãe busque o Poder Judiciário pleiteando essa reparação e um pedido de indenização para poder reparar todos os prejuízos que não só o filho suportou e pagou com a sua própria vida, mas a família também, ela enquanto mãe suportaram. Então, ou seja, isso é cabível sim de acontecer sem qualquer problema. Tá bom, então, doutor Juliano Pessoa, advogado especialista em direito da saúde, trazendo aqui esse alerta, né, para toda a sociedade, ter respeito, né, entender essa condição, que é uma condição de doença, inclusive a obesidade é considerada uma epidemia no mundo. Então, aqui, como você disse, né, no início aí da nossa entrevista, aqui em Maceió, cerca de 60% da população se enquadra em situação de obesidade, já é classificado como obesa a nossa população aqui em Maceió. Então, é importante que as pessoas tenham acesso a direitos básicos, que eles sejam respeitados e que as pessoas tenham noção de que não é possível, na sociedade de hoje, discriminar as pessoas por essa condição, muito menos oferecer acesso a serviços básicos, como, por exemplo, de saúde, por falta de uma maca apropriada. Toda a rede hospitalar deve ter isso. É um caso realmente, né, Edson, que acho que fica o alerta aí para que as redes se preparem, porque isso pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer hora, não é verdade? Verdade, Bia. E não só, né, as unidades públicas, né, que a gente sabe que é até dificuldade maior para oferecer serviço, mas tem que oferecer, como também as particulares, né, os planos de saúde, enfim, tem que saber que 60% da população tem algum grau de obesidade. Então, se você não tem como atender 60% da população, seja no privado, seja no público, fica difícil. Podem acontecer e se repetir casos trágicos como esse que aconteceu em São Paulo.